Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. E hoje, nossa, Renato voltou. Voltei. Eu tô quase estrela cadente ultimamente aqui. Também, pô, os caras marcam eventos 5 dias na semana, tá difícil, viu? Pra um só. O cara não conseguiu nem terminar o próprio apartamento. Eu não consigo me mudar. Não consegue. Se você tem uma picape e quer ajudar o Renato na mudança, tô precisando de caçamba, gente. Um frete grátis aí, alguma coisa. Quiser levar a geladeira do Renato pro precisando. apartamento. Carreto grátis. Carreto grátis e 3 pessoas pra carregar a geladeira. Por que você comprou uma geladeira tão grande também, né? Eu não sei, acho que vem chumbo naquela geladeira junto. Entendi. Não é de isopor. Entendi. A geladeira é consideravelmente pesada, que eu não sei porquê também. E Deve ter alguém dentro da geladeira. Tem um corpo sem tem alguém lá dentro, eu não sei. E, bom que a gente tá falando aqui de transporte, porque é até bom, porque vamos falar hoje de veículos comerciais, Sim. né? Porque, segundo aí, muita gente estuda, fala que com a pandemia as pessoas começaram a comprar mais online, né? Tem cada vez mais entrega, a gente sabe aí, a movimentação, e acabou sendo uma opção para as pessoas que perderam emprego. Além do próprio aplicativo de transporte de pessoas, agora tem o pessoal que entrega. Né? Quem nunca recebeu um cara às 7 horas da manhã de domingo na porta do prédio com algo que você comprou na internet? Ou 10 horas da noite. 10 horas da noite 10 também. 10 horas da noite acontece também. 10 horas da noite também Domingo acontece. dá aquela tocada do interfone que você cai da cama. Exato. Né? Que você se arrebenta inteiro, então. Exato. Mas é um segmento que as montadoras estão aproveitando. Sim. Né? A gente teve agora essa semana o lançamento da Peugeot Partner Rapid. Isso. Que na verdade é uma Fiorino. Ah, Fiorino. Né? Nada mais é do que uma Fiorino. E né, pode parecer até falar, é piada. Não, mas na verdade é o primeiro modelo apresentado da Peugeot aproveitando a aliança do grupo Stellantis. Sim. Né? A Peugeot agora, a gente vai começar a ver mais a PSA. Por exemplo, a gente vai ter 208 com motorização da Fiat, o novo C3 vai ter motorização que a gente conhece da Fiat, e essa Partner Rapid, na verdade, você estava até explicando, ela não é uma Fiorino, né? Ela exato, é outro carro. Exato. Porque o que acontece, né? O grupo Stellantis, em alguns mercados, eles vendem alguns modelos da Fiat como RAM. Sim, a Toro, né? a Strada. A RAM, né? se não me engano, acho que é RAM 1000 que chama. A RAM 1000. A Strada é RAM 700. Isso. A Ducato é vendido como ProMaster em alguns lugares. E no caso da Fiorino, a mesma coisa. A Fiorino é vendido como ProMaster Rapid. RAM, ProMaster. RAM ProMaster Rapid. E a Partner Rapid é exatamente a RAM, não é a a Fiorino. Porque usa a mesma calota, a mesma banda lateral ali do Porque o borrachão. para-choque dianteiro eu percebi que é um pouco diferente da Fiorino. Exato, porque é o mesmo da RAM. Então, assim, em escalas de aproveitamento de carro, ele é mais próximo da RAM ProMaster do que realmente da Fiorino. E assim, é uma coisa que internamente ali, inclusive hoje foi o evento desse carro, né? Eu acabei de voltar desse evento. Que é longe pra caramba. Que é longe. Tá na rua de trás aqui. 40 metros mais ou menos. Renato vai a pé, tá, gente? Exato. E assim, em nenhum momento eles esconderam que faz parte ser uma Fiorino. Eles assumiram isso. E qual é a estratégia, afinal de contas, de lançar, então, um furgão Peugeot, né? A estratégia era justamente alavancar o número de vendas em Peugeot. Tem uma coisa que vale a pena, é que a Peugeot, tanto a Peugeot e Citroën, na parte de comerciais, eles já têm uma fama. Eles já têm ali... A Jumpy, a Expert, são carros que vendem muito, né? E o que acontece? Eles queriam aproveitar esse cliente que precisava de um carro um pouco menor, mas aproveitar ele dentro daquela concessionária. Então ele chegar ali, eu preciso de um Jumpy, eu preciso de um Expert, mas eu também preciso de um carro menor. Ele não precisa sair dali, ir até a Fiat, buscar um carro. Ou às vezes o cara ali, ele já tá acostumado com a Peugeot, né? Exato. O cara tem... Porque pra quem não sabe, nossa redação é perto do Ceasa aqui em São Paulo, né? E até um papo, né? Que, nossa, essas vans da Peugeot, né? A Expert, elas acabaram substituindo o que era a Kombi. Exato. Né? O porte, capacidade de carga. É uma motorização eficiente, esse diesel extremamente econômico. Diesel. Exato. É um motor que até ele tem uma confiança, né? Você vai ver vários rodando aí e rodando bem. Então, eu acho que muita gente, o cara já se acostumou ali com o pós-venda Peugeot, ou com atendimento, ou já tem uma concessionária que ele goste, com uma opção de um carro menor. Ou o cara já tinha uma partner antiga, né? A partner antiga ficou, se não me engano, até o ano passado, sim. produzida na Argentina. E é um carro que vendia bem também, o pessoal gostava muito. Ela ficou aí
cara, se não me engano, desde o final dos anos 90. Parte, né? Exato. E eles queriam aproveitar exatamente isso. Aproveitar que a pessoa já está fazendo o seu pós-venda, sua revisão de um Field Expert, ele já leva a parte dele junto ali. Então vai sempre estar no mesmo concessionário, sempre com o mesmo mecânico. É tentar fazer uma forma mais prática para esse cliente comercial. Tanto é que a motorização é a mesma de uma Fiorino, é 1.4 Fire Evo, com 86 cavalos. O que é bom quando a gente pensa em pós-venda. Não, é super barato essas peças. É um motor peças. que todo mundo conhece. Exato. Até se o cara não for manter na concessionária. Sim, Se ele for manter fora da concessionária, Sim. ele já tá... Sim. E assim, ele vai transitar exatamente entre a Fiorino. Ele tem uma versão mais simples que a Fiorino e ele tem uma versão mais completa do que a Fiorino. Porque a Fiorino, quando apresentou a reutilização, ela só veio com uma versão já com ar, direção, até pegou de surpresa. Nossa, a Fiorino não tem mais aquela opção sem ar, direção, não sei o quê. E a Peugeot veio, a Partner veio com uma versão business que é basicona. Isso. Né? Só que ao mesmo tempo, a própria Stellantis comentou que a proposta da Peugeot é oferecer veículos comerciais melhores ou mais refinados do que a Fiat. Por isso que a Partner, nessa versão mais completa, você tem repetidor de seta no espelho, que é uma coisa que a Fiorino não tem. Você tem farol de neblina com DRL, ele fica aceso, né, o farol de neblina na parte inferior. A caçamba ali atrás, um tapete, o né, furgão tem um tapete, tem uma proteção lateral, a porta abre em 180 graus, que são coisas que a Fiorino não faz. Então, sim, tem iluminação interna. Tem algumas coisas que, de fato, faz ela melhor do que a própria Fiorino. São coisas que a gente pode até achar besteira, mas pro cara que tá usando pro trabalho, por exemplo, isso de ter o tapete. Pô, que besteira, um tapete de borracha. Não, você vai proteger o carro ali, você vai arrastar alguma coisa. Não só o carro, mas o produto exemplo, também que você tá colocando quem for ali. Levar a geladeira do Renato, vai ter que pôr uma coisa embaixo ali. Pra não vai estragar meu isoporzinho. Vai ter que pôr alguma coisa ali embaixo, na lateral também, né? As coisas acabam batendo. Sim. E você olha, por exemplo, vou comprar uma Fiorino usada, não sei o quê, você acaba olhando, abre o compartimento de carga, tá judiado, né? Exato. Fica riscado, amassa. Então ali você já tem essa proteção. E acaba sendo uma proposta do cliente já pegar o furgão pronto. Ele não tem que fazer nada, a não ser que ele vai fazer uma transformação, colocar lá, virar... Na apresentação hoje, inclusive, eles colocaram alguns carros prontos ali, de hortifruti, de pet shop, ambulância. Então, há algumas soluções que é possível fazer. E nessa versão mais completa, se a pessoa vai querer usar só como furgão, o carro está pronto. Sim. Já tem 4 alças ali de gancho, que eles falaram que também é exclusivo, parece que a Fiorino não possui isso. Então, assim, tirou da concessionária, já pode usar pro corre, literalmente. E uma coisa, isso a gente tá até comentando antes de começar, né? Porque a sem ar-condicionado é 101, cerca de 101, aí a mais completinha é 106. Que você falou, eu compraria de 106. Mas o cara da empresa, primeiro que ele não vai pagar os 100 mil. Tem um desconto PJ. Sim. Eu acho que até por isso que esses carros comerciais... Tem esse valor alto, né? Porque imagina, se eu vou vender o carro a 70. Se todo mundo for lá comprar com desconto, a marca não tem lucro. Exato. Né? Então você põe ela a 100, o cara vai ter ali... que ele tenha 12% de desconto. Sim, vou fazer a conta agora, por sinal. Vamos pôr 12%, que eu acho que é uma média até que as pessoas que aplicam. De 101 mil, se você tirar os 12%... sai 12 mil reais a menos, vira 88.800. Já é uma grana. Você entendeu? Mas, por exemplo, vou comprar de 106. Quanto de 106 fica com os 12%? 106 mil com 12% a menos, sai 93. Então, essa grana aí, 5 mil a mais. Esse 5 conto, o cara já fala, opa, peraí. Ele já tá fazendo a conta do, esses 5 mil eu posso comprar esse pacote de revisão do carro. Ou esse 5 mil é outra coisa. Ou o cara tá comprando, sei lá, 2, 3, esse 5 vira 20. É um quarto da outra, se eu vou comprar. Sim. Então o cara tá olhando ali... o comercial é conta de centavos. Né? Onde a gente falou isso outro dia? Foi lá lembra, a gente foi buscar os BYD semana passada, a gente tava falando isso, né? Sim. Por que o cara não vai comprar... Tem as empresas que compram carro elétrico por causa da história da pegada, de carbono, não sei o quê. Mas boa parte também é o custo, né? Por quê? Por exemplo, caminhão elétrico. Caminhão elétrico, além de... ele não vai se pagar se você só abastecer, mas é abastecimento, combustível, manutenção. Né? Imagina, vou fazer uma troca de óleo de um caminhão. Quanto custa? Porra, óleo pra caramba ali, tudo, né? Parar o caminhão. Aí né? tem a questão você neutralizar a emissão de carbono, isso já ajuda, né? Sei lá, um caminhão elétrico na frota já neutraliza o carbono de 3 que eu tenho. Sim. Né? Sim. Então tem tudo isso...
E não adianta. O cara do comercial, do carro comercial, que os caras vão, mas a Fiorino puta, todo interiorzão de plástico, não sei o quê. Tá, mas o cara que vai usar pra trabalhar, ele não tá ligando se tem soft touch, se tem multimídia, se tem... Exato. Até a gente tava falando, né? O fato de ter uma versão sem ar, sem direção, vai vender muito. Sim. Eu só acho que nessa versão de 106 mil, que inclusive ela já vem com predisposição pra rádio, colocava um rádio ali, que seja. Mas o cara ele vai chegar... Porque assim, hoje a gente tem rádio de aftermarket de R$50. Então, é o que ele vai chegar. Ele vai chegar e plugar ali, montadora comprar conto. em larga escala e pagar 10, sabe? Eu acho que só que aí... pelo menos já ficaria mais pronto pro cliente, sabe? O cara fala, pô, mas tem um radinho aqui com USB mas já mas isso que a gente já conversou várias vezes, né? Mas tiraram o rádio de 50 conto. Tá, põe na ponta. Quanto custa isso? 20 mil carros. Em 20 mil. E às vezes o cara, mesmo o cara da frota que tá comprando é de 106 mil, né? Pra empresa dele, ele vai dar um conforto de ar-condicionado, de ação hidráulica pro cara que tá trabalhando. Mas, o rádio custa 50, quanto que vai custar no carro? Quanto isso vai custar de tempo de produção? Uma outra ideia que eu pensei foi, talvez eles deixaram sem um rádio para o concessionário vender ali, dar um plusinho, aquele plus a mais. Falou, você quer essa daqui? Ó, tipo um rádio ali, um negócio. E outra, tem. O Diego tá lá na apresentação, ele mandou as fotos da ambulância. Sim. Ali cabe o rádio. Onde no lugar do rádio vai a parte de comandos. Então ali o cara... Porque muitas vezes o cara põe um rádio e mas eu não vou usar esse rádio. É adaptável, né? Ele põe outra coisa ali, né? Às vezes põe um tablet, alguma coisa para controle de frota, que for, né? Então o rádio nesse segmento tipo, se precisar a gente põe. Vai lá, vai no aftermarket, compra de 50 conto, pluga, põe 2 caixinhas de 40 conto na porta e acabou, entendeu? Sim, também. Então o segmento de comercial é bem mais restrito, né? E a Fiat tinha lançado já a Fiorino no ano passado, com motor 1.4. A Fiat é uma marca que sempre aproveitou, a Peugeot e a Citroën já aproveitavam comercial. A Fiat veio muito, né? Sim. Você vai lembrar quando a gente fez a Estrada em 2020, que a gente falou, nossa, a Endurance, por que a Endurance é 1.4 com direção hidráulica? Lembra o que eles falaram pra gente? Sim. O cara olha o custo de manutenção. É barato. Esse motor é muito antigo, ele é barato, ele é relativamente durável, é um motor robusto, né? Pouca potência, então você força menos o motor e acaba aguentando, é um fato. A direção hidráulica também foi uma questão de custo. Sim. Porque é mais barato que a elétrica. A manutenção da elétrica, às vezes, num prazo aí maior, é mais caro do que a hidráulica. Sim. E no fim das contas, a maioria das estradas que a gente vê quando é cabine simples é 1.4. É Endurance. É difícil a gente ver uma 1.3 cabine simples. Aí vai ser as Vulcano ou tem a Freedom, agora. Né? Tem a Freedom. Eu já vi algumas Freedom cabine simples, mas é bem raro. Às vezes é o cara que vai usar a picape pra ele mesmo, mas ele precisa da caçamba maior pra levar alguma coisa, né? Que a Freedom, ela já era com multimídia, com roda, com já era bem 3. A para-choque é pintado na cor do carro, já tinha bastante coisa, rodinha de liga. Mas a maioria da que a gente vê realmente é 1.4. E, bom, eles sabem mais de criar carro do que a gente. É a versão que mais vende e o cliente não reclama. Sim. Né? Às vezes ele até prefere justamente por ser uma motorização mais robusta pro trabalho da pessoa, né? Se for pensar aí de comercial, teve vários, né? A gente teve a Transit Furgão recente. Teve a Transit Você Furgão. Você e o Thiago andaram. Que, assim, a Ford está investindo bastante. Eles tiveram o lançamento daquela minibus no ano passado. Sim, você quase me matou. Sim, Ana? Não matei, não. Que deixar claro isso que ela fez a curva. Ela quase fez a tombou, curva. Mas fez. Importante dizer. E ela tinha assistente de frenagem também, era importante. Mas controle de tração. Mas se ela tombasse, ele ia frenar e não ia adiantar nada. Se tombasse, eu tava de cinto. E aí o que acontece? Veio essa versão furgão, que inclusive é até menor do que a minibus, justamente para atender ele. Pelo que a gente percebeu, tanto agora a apresentação da Partner, eles focaram muito no que o dono do estabelecimento, né, do comércio, vai ser o motorista também. Tanto é que a proposta são os pequenos negócios, né? Exato, que eles falaram que cresceram muito nesse... Foi uma conta do Sebrae. Acho que na hora do teu pai comprar uma Fiorino pra você também. Poderia. Porque eles fizeram até agora, eles falaram no levantamento do Sebrae que a maioria das novas empresas que apareceram era micros e médias, pequenas empresas. Que a maioria o proprietário faz boa parte das funções e tudo mais. Então, assim... Tanto a Partner quanto essa nova Transit Furgão foram criadas pensando também que o dono iria dirigir o carro. Então, por isso que é uma versão menor, mais requintada, mais bem equipada, que é para a pessoa se sentir mais próxima do carro que ela tem. Carro mais completo, um refinamento. E a Transit,
para mim, com relação a esses utilitários maiores, realmente é uma das melhores a se andar. Eu dei uma volta com vocês de Master, né? Um projeto mais antigo, a gente andou de Sprinter, né? E a gente nota que a Transit é um carro mais silencioso, motor mais esperto, mais bem equipado. E a gente vê essa mudança do mercado não só para aquele frotista que vai comprar muitas unidades e espalhar para motoristas. Sim, mas então eu quero comprar uma. Mas a pessoa que vai comprar para ele, literalmente. Ele que vai dirigir, ele que vai vir aqui no CEAGESP carregar uma coisa a van. Que até reparei, né? A gente teve aí no meio da pandemia, né? Muito lugar fechou, mas, por exemplo, teve a galera que abriu um restaurantezinho, um negócio para entrega. O cara compra uma Fiorino, uma Estrada, alguma coisa, para ir buscar as coisas básicas no mercado, no que for. E, tipo, às vezes o carro do cara normal não comporta. Exato. Né? Você fazer uma compra ali de uma semana para um restaurante, pô, é coisa pra caramba. Aí o cara compra uma Fiorino dessa, né? Sei lá, ele vai e troca o carro dele. Vou comprar uma Fiorino porque aí eu consigo... a Fiorino ou a Partner com ar, eu consigo usar pra trabalhar, mas também se eu precisar levar minha filha na escola, eu precisar de um carro pra usar, eu tenho. Consegue, exato. E ela cumpre muito bem isso. Dirigindo, eu nunca tinha andado de Partner, Fiorino, que seja. Mas, assim, a sua condução é a mesma de uma estrada cabine simples, né? Aquela suspensão durona atrás, porque é feito de mola, é feito para carregar carga, que inclusive leva 650 quilos, né? Aproveitando aqui e já dando esse número. Mas, assim, para quem vai dirigir ela, é a mesma coisa que você dirigir na picapinha. A diferença é que você tem um tampão atrás, um baú no fundo. Um baú atrás. Mas o comportamento é o mesmo. Você tem ali as comodidades do ar-condicionado, se você quiser, a direção hidráulica, enfim, ela é um carro simples. É fácil de dirigir, né? É fácil de dirigir, exato. Não é impossível. Igual realmente uma Sprinter mais longa, uma coisa que requer um cuidado, apesar de algumas serem carteira B, né, que qualquer um pode dirigir, mas você tem o comprimento, a largura, então que algumas coisas prejudica para quem vai ser um usuário simples, mas a gente percebe, os novos modelos estão sendo criados pro dono dirigir também. E também você dá um certo conforto para quem tá trabalhando, né? Exato, também. Não precisa ser o dono, pode ser o cara que trabalha com ele, mas o cara tem conforto. É por isso que anda aparecendo muito modelo elétrico. Também. A Renault tá vendendo muito essas Kangoo 100% elétrica, para, enfim, site, e-commerce. A BYD também tem algumas, né? Fizeram algumas parcerias. Então, assim, algumas empresas escolheram a Renault, algumas escolheram a BYD. Mas a gente percebe que também esse movimento dos furgões elétricos, principalmente em grandes centros, tem aparecido com bastante força. E é aquele ponto. É mais conforto, você não tem a vibração, o carro é mais forte para fazer uma ladeira, enfim, o custo de reparabilidade também é muito menor. Aquela vanzinha da BYD, que na verdade antes da BYD chegar no Brasil com o TAN e tudo mais, muita gente vinha aquela vanzinha que tá aí, faz várias entregas elétricas pequenininha, muita gente não sabia o que era, não sabia que era elétrica, né? Exato. E ela tá rodando aí de monte. Roda pra caramba. Então assim, funciona. É um segmento comercial, ele é forte no Brasil. Pra caramba. Ficou mais forte. É que agora está aparecendo outras possibilidades para eles, né? Esse mercado ele foi muito grande um tempo, depois ele enxugou muito. É porque o primeiro segmento, quando deu uma crise, a empresa é a primeira a parar de comprar. Né? Ele enxugou muito, mas agora a gente percebe de novo um leque abrindo com bastante opções, né? Você vê a Ford voltando, a Renault atualizou a Master, a Peugeot agora com a Partner, né? Então, assim, a gente vê que todo mundo está se mexendo, veio a onda dos elétricos de novo, né, principalmente para esse veículo comercial, que acaba sendo também um grande laboratório para as montadoras, porque são carros que rodam pra caramba. E além disso, é um ambiente mais controlado, é aquela empresa, eles vão dar 30 carros para uma empresa andar, então é mais fácil deles depois avaliarem o que aconteceu com esse carro, né, a durabilidade e tudo mais. Então, esse mercado de carros de serviço, né, os veículos comerciais, tem crescido muito. A própria Volkswagen lançou aquela Delivery elétrica também agora, um carro maior, mas enfim, também está vindo, né, com esses carros grandes também elétrico. Então, é um movimento que cresce. Bom, e uma outra, né, saindo do elétrico e do comercial para o carro de família, né? Sim. A Chevrolet apresentou numa live, né? Na verdade... Semana que vem, você e o Nicolas, vocês vão andar no Equinox. Né? Acho que a gente vai poder até falar melhor. Sim. Mas a gente só vai dar uma pincelada, uma passada ali. Eles apresentaram finalmente a reestilização do Equinox.
Sim. que era algo prometido desde o ano passado, né? Acho que Era prometeu. setembro, eu acho que esse carro ia chegar. Setembro, outubro. Foi naquela época que eles falaram que iam ter 4 lançamentos. Isso. Né? Vamos ter 4 lançamentos, tudo mais. No fim chegaram 2. Ficaram 2, aí o Equinox, produção do México, o semicondutor acabou. Então, só agora eles estão conseguindo lançar e veio com a versão Premier, que é o topo de linha. Isso. Antigamente até tinha a Equinox LTZ. Tinha LTZ, aí depois veio o Premier 1.5 e 2.0. Primeiro veio o Premier. E LT. Primeiro veio LT e LTZ, se eu não me engano. Não, já veio o Premier. Já veio o Premier, que tinha uma versão sem teto, um pouquinho mais simples. Eu acho que era LTZ. Era LTZ? Não chegou até LT, era LTZ e Premier. Então era isso. Que aí tinha LTZ, Premier, que era Premier 1.5 e Premier 2.0. É, depois morreu 2.0. Isso, depois ficou morreu tudo 1.5 e ficou só Premier 1.5 depois. Isso, e agora voltou como Premier e RS com 1.5. É, o 2.0 acho que até lá fora já foi descontinuado, era um motor... Ficou lá pro Camaro só. Sim, e talvez aqui acho que não passaria também pelo Proconv. É, consumo, tudo. Então tem o Equinox veio com as mudanças visuais que foi apresentado no exterior agora, né? Preço ainda não tem, a gente tava até conversando, né? Deve ser um carro na faixa de 220 mil. Eu acho que vai ser por aí, porque o Equinox sempre foi mais caro do que os concorrentes, mesmo nas Ele era até versões maior, o passadas. Equinox sempre foi maior, né? Ele é maior. Tanto é que na apresentação eles compararam com Corolla Cross, com Taos, com Compass, são os seus concorrentes de fato. Apesar dele ser maior. Mas o Equinox sempre foi um carro maior. Porque nos Estados Unidos até tem o Trailblazer, que é mais concorrente do Compass em tamanho, né? Isso. Só que no Brasil a gente é direto pro Equinox, então ele é maior, né? Exato. Ele é maior, mas apesar de ser grande, ele ainda é 5 lugares, né? Apesar desse tamanho todo, até caberia ali para fazer talvez uma frente ao Tiggo 8. Pelo porte dele, caberia, se a GM realmente quisesse, né, investir ali. E eu acho que vai ficar nessa faixa aí, dos 220, 30 mil reais, eu acho que vai ser por ali. E sim, uma das novidades, além de tudo, é um pacote de internet agora com o carro, com os aplicativos. Espelhamento sem fio, né? Android Auto. E eu acho que poderia ser uma internet ilimitada, ainda mais porque você tem um Spotify agora como um download ali. Eu acho que poderia seguir o que a Volvo fez, né? Colocando esse sistema novo e colocando uma internet ilimitada. Eu acho que faria mais sentido, até pelo volume de venda do carro. Eu acho que daria para a GM bancar, porque a gente sabe que o Equinox nunca foi um carro que fez muito volume aqui. Né? Ele nunca vendeu tão bem quanto a gente esperava que vendesse, apesar de ser um carro muito legal. E ele vai seguir só com esse 1.5 turbo, 172 cavalos com 27 de torque. Né? E de acordo com eles, o 0 a 100 é de 9 segundos. É um carro interessante, mas ele basicamente chegou um pouco atrasado já nessa mudança de facelift, então talvez não é um carro que dure muito. Né? Eu acho que mais uns 2 anos aí, 3. Acho que não mais do que isso, essa geração do Equinox. Eu sei que nos Estados Unidos está aí... Lá já tem um ano para 2 já esse facelift. Então, né? E já tem o papo de lançamento do Equinox elétrico. Exato, né? Exato. Então é um carro que ele já chega meio datado, né? Datado não, porque assim, achei até o visual bonito. Sim, não, eu digo datado de fim de ciclo dele. Ele já vai, acho que vai durar mais um ano, no máximo 2 aqui no Brasil. Aí a Chevrolet deve entrar com a parte de elétrico e tudo mais. Mas o Equinox nunca foi um carro de volume, né? É um carro que vendeu bem... Não era um carro bom de andar, o 2.0 andava pra caramba e bebia bem. Nossa senhora. O que andava, bebia. 1.5 anda ok, mas o consumo também já é bem mais contido. Vamos ver agora como é que ficou, né? E acho que semana que vem a gente vai poder até falar melhor, né? Vai ter preço, você e o Nicolas vão... Tomara que tenha preço, né? Aí, meu amigo. Tomara que tenha esse preço. é o seu desafio lá na GM. Tomara que tenha Por isso que eu não vou. Esse é o seu desafio de descobrir o preço. Tomara que tenha preço, porque a GM tem muito disso, né? Lança o carro, ele demora 2 meses pra chegar, então ele só anuncia. Estão falando que a venda começa no meio de junho. Exato. Então, tem um mês aí pra esse carro vamos chegar ver, de fato. Vamos ver como é que ele fica. Só que aproveitando, vamos pincelar outro lançamento antes de acabar, que eu acho que esse vai movimentar muito um segmento de elétrico, né? O XC40. Não, um patinete elétrico que você comprou. Esse movimento, hein? Vou te falar que esse daí dá um movimento bom, rapaz. Barato, não tem PVA, não tem emplacamento. Aí você vai, vende seu antigo pro Thiago, fura o pneu na rua. Mano, não conforme. Eu venho aqui 15 quilômetros da minha casa de patinete. Nunca furei o pneu. O cara, em 24 horas, o patinete fura. Eu não entendo isso. Esses carros com passagem de leilão. Olha, te contar, viu? O Volvo XC40 P6. Né? Porque o Volvo surpreendeu. Eu até liguei pra você no dia. Porque você tava com o pessoal da Volvo na viagem da semana passada. Sim. Eu falei, então
Estão falando do 40 com aquele monomotor. Vê aí, né? Eles confirmaram. Sim. Qual que é a grande questão? É um XC40 elétrico que já vende bem. Lá você não vai ter os 408 cavalos, você vai ter 230, se eu não me engano. Isso. Só que por 320 mil reais. 310. 310. Ah, vamos por 320, que depois da pré-venda sempre Não, aumenta sobe. 10, é. Mas mesmo assim, Bom, mais barato que um Compass híbrido. Mais barato que o Compass híbrido. Mais barato do que vinha o Bolt. Exato, exato. Pô, e se for pensar, a gente tá falando aí de que seja 40 mil reais a mais do que um hatchback elétrico? Exato. Mas é um pouquinho, 40 mil a mais que o Mini, por exemplo, que é o que mais vende bem nessa categoria dos hatches elétricos. Esse carro vai dar uma... Eu acho que vai fazer um barulho bom. Não que ele é elétrico, ele é quieto. Nossa. Se você buzinar, faz barulho. Ou aumentar o som. Mas, enfim, o carro é interessante porque, assim, o XC40 elétrico, eu achei ele muito bem acertado. Mesmo com 400 cavalos. O carro é muito legal. E, assim, do jeito que ele é ignorante com os 400 cavalos, com 232 deve Já andar tá bom. bem pra caramba. Deve andar muito bem. E, assim, é 100 mil a menos do que a sua versão P8, né? Que é o com 2 motores. Provavelmente com o mesmo deve vir com o mesmo pacote de equipamento. Eu acho que sim. Eles falam que a autonomia permanece 400 e alguma coisa, né? Acho que a bateria era um pouco menor, mas o fato de ter um motor só ajuda na autonomia. Exato. Então, assim, é um carro que eu acho que vai repercutir bastante, pra não falar barulho, né? Porque não pode falar que vai fazer barulho, né? Vai repercutir bastante. Mano, eu vou deixar você gravando com o Júlio. Você vai gravar com o Júlio. Aí eu quero ver você falar de elétrico pro Júlio. Entendeu? Mas, assim, é uma proposta interessante, porque hoje, você vê, o preço, tudo bem, é um carro de 7 lugares, mas é o preço de um Commander topo de linha, já, Sim. 300 mil reais. Sim. Então, assim, ele custa basicamente o preço que um Jeep custa. É mais barato que o Compass híbrido, por exemplo. É praticamente o preço de um BMW X2 Série 3, ou o que seja. Sim. Preço de um GLA, 320 pau um GLA. Então, É uma vantagem. Eu acho que esse carro vai ter uma fila de espera. Ele chega no meio do segundo semestre, né? Acho que é pra junho. Começou as pré-vendas e tal, mas acho que na pré-venda já vai ter muito pedido. Vai fazer um... E assim, aparecem umas propagandas de concessionários no Instagram, já falando que vai dar carregador junto pra pessoa. O carregador é 8 pau, pra quem não sabe. Então, é interessante. Eu acho que esse carro vai ajudar ainda mais uma nova classe de ricos, mas não tão ricos, conhecerem os carros elétricos, né? Eu acho que vai ser um segmento que vai, por exemplo, Q4 e-tron, inclusive a sua missão para descobrir lá na Audi quando você for. Descobrirei. Mas Q4 e-tron já tá rodando em teste no Brasil, já foi flagrado. Tem outro híbrido da Audi. Você não pode falar, né? Você não viu. Que eu não vi. Que eu não vi, mas enfim. Mas, por exemplo, a BMW vai vir com o iX1 pro Brasil. Então, por exemplo, segmento de SUVs compactos primo elétrico, acho que pro ano que vem vai dar uma movimentada grande. Porque o que aconteceu também, apesar da pandemia tá praticamente acabado, né? Graças a Deus. Mas assim, ainda veio esse conflito lá na Ucrânia com a Rússia, isso tem atrasado. A Volkswagen tá sofrendo pra caramba. A Ucrânia, pra quem não sabe, fornece muito componente. Exato. Chicote elétrico. Exato. Coisas, né? Veio a pandemia na China de novo, lá tudo fechou. E essa crise de semicondutores, pelo menos uma das últimas conversas que a gente teve com a Volkswagen, eles falaram que isso ainda vai persistir mais ou menos até o meio de 2024. Então, muita coisa ainda que poderia ter sido lançada vai se atrasar, principalmente na parte de eletrificação, porque é o que mais demanda, né, componentes eletrônicos e tudo mais. Então, eu acho que para 23 a gente consegue ver coisas talvez mais acessíveis, né? Mais próximos do que o Kwid elétrico, por exemplo, que foi lançado. Então semana que vem você tem que voltar com o preço do Equinox. Quando vai lançar o Q4 e-tron? Não, que o Q4 é só na outra semana você vai poder falar. É verdade. Então, nesse você vai ter que descobrir, mas... Só o preço do Equinox? Tá bom. Deixa eu ver, semana que vem a gente ainda não fala do outro Peugeot, né? Do outro Peugeot, eu acho que... Não, também não. É na outra. Só. É na outra. Então é isso, então faz a propaganda aí, porque já tá estourando o tempo. Vai. Bom, pessoal, youtube.com/falando de carro. Lá tem algumas avaliações de elétrico, inclusive o Kwid. E a gente tirou os números aí, que todo mundo tá curioso sobre o Fiat Pulse 1.0, né, o Turbo, que tem aí tido uma repercussão interessante pela sua potência, andando mais do que um Nivus, inclusive. E lá vocês podem conferir tudo sobre esse carro. E o nosso Instagram, @falando de carro, é só seguir a gente lá também. E é isso. Nós também visite nosso site, nosso Instagram. Instagram do Inside Vis, para quem gosta de mobilidade, ela chegou aos 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Meus parabéns.
Né? Meus parabéns, merece. É outro para crescer. Vai crescer. E é isso. Vejo vocês na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.